Olá, começando aqui mais um Broadcast nas redes, o programa de entrevistas da Broadcast. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Eduardo Laguna, repórter da Broadcast. Hoje a gente recebe aqui no estúdio do Estadão a Mirela Sandrini, que é diretora executiva interina do WRI Brasil. Ela veio aqui para falar sobre a COP30, mas antes, como sempre, eu quero convidar você a entrar nos nossos canais, nas redes sociais, no X, no LinkedIn, aqui no próprio YouTube, se inscreva em nossos canais e aproveite para já deixar um like para essa entrevista chegar a mais pessoas, certo? Bom, quero agora quero apresentar a nossa entrevistada, a Mirela Sandrini. Como eu disse, ela é diretora executiva interina do WRI Brasil, uma organização independente engajada na sustentabilidade do clima, das florestas, das cidades. Ela é mestre em sustentabilidade pela FGV e tem MBA em gestão de negócios pelo IBMEC. Ela acumula aí uma vasta experiência em articulação e engajamento multissetorial para questões socioambientais e políticas públicas. Então, Mirela, seja muito bem-vinda ao nosso programa e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Eduardo. É uma alegria também fazer parte aqui e de um momento tão importante, logo depois da COP, né? Eu acho que tem muita gente ainda tentando entender o que aconteceu e já pensando nos próximos passos. Obrigada pela oportunidade. Então, vamos tentar entender o que aconteceu, né? A COP, depois de 2 semanas de muitas discussões, chegou ao fim e agora é aquele momento em que as pessoas, os ambientalistas, os especialistas fazem um balanço do que deu certo, do que deu errado, onde avançou, onde não avançou. Então, assim, pelos destaques que a gente acompanhou nessa COP, a gente teve um comprometimento dos países em triplicar, né, os recursos, a adaptação às mudanças climáticas em nações vulneráveis, mas para 2035, não em 2030, como se esperava, né? E, por outro lado, a tentativa lá de estabelecer um plano para acabar com o uso de combustíveis fósseis não emplacou, pelo menos nessa COP30. Então, eu queria saber de você, qual que é o saldo da COP30? Ele é um saldo positivo? É um saldo frustrante? Foi o que deu para fazer? Qual que é a sua conclusão? Eu ainda fico com o saldo positivo e vou te trazer alguns elementos aqui que levam a gente a concluir isso, né? Eu acho que foi muito feliz dessa presidência da COP, né, liderada aqui pelo Brasil, ter focado e feito um grande chamado para uma agenda de implementação, né? Foi chamada desde o início da COP da implementação. Embora a gente não tenha avançado muito na parte de acordos, né, do multilateralismo que se esperava, onde a presença era esperada muito mais positiva ou mais firme, né, para o compromisso mesmo, eu acho que a agenda de adaptação fez um contraponto muito interessante. Ela que foi a grande líder ali, né, de tudo do que a gente viu de positivo. Foi uma COP extremamente participativa. Eu também faço um balanço de que foi de muita coragem do Brasil, da presidência da COP do Brasil, puxar a responsabilidade sobre traçar os roadmaps, né, tanto para a questão, que é o plano, o mapa do caminho, como eles chamam aqui, né, tanto para a gente eliminar, né, o uso de combustível fóssil, quanto também para enfrentar a questão de desmatamento e degradação da natureza. Esses dois grandes compromissos sendo liderados pelo Brasil em paralelo ao longo dessa presidência da COP, né, que vai até novembro do ano que vem. Ela não acabou nesse evento, pelo contrário, ela começou. O Brasil acho que tem condições sim de estar fazendo um chamado. É incrível porque já foi feito até o mapeamento, tem 82 países comprometidos a estar trabalhando nesse mapa do caminho para se eliminar combustível fóssil. Então, para mim, ainda é uma agenda muito positiva. Cabe ao Brasil aqui, né, nessa jornada até novembro, mostrar frutos, né, do que vai ser essa construção desse mapa. Da parte toda de negociação, acho que a gente ficou muito aquém, por exemplo, a resposta, a lacuna do que a gente precisa para estar respondendo às NDCs, né? Mas eu também vejo como positivo esse movimento paralelo do Brasil para estar olhando também, principalmente a parte de degradação e de conservação de florestas. O TFFF acho que foi uma grande notícia também, então eu também vejo como positivo. A gente ainda não chegou nos 10 milhões
que seria um investimento para 10 bilhões, né, para a fase de arranque, mas a gente já contabiliza mais ou menos 6 bilhões e meio, quase 7, e ainda tem países como China, que é muito relevante, né, e o próprio Reino Unido, que já manifestou interesse de estar avaliando para se posicionar em 2026 se participa ou não. Então, acho que a gente tem uma coletânea aqui de boas notícias, né, que fez sim um saldo positivo para essa COP. Você aí destacou o roadmap que o Brasil voluntariamente, né, vai apresentar na próxima COP. Talvez tenha sido uma inovação importante dessa COP30, essa liderança do Brasil e essa disposição a apresentar um plano para a eliminação dos combustíveis fósseis. Agora, qual confiança a gente pode ter que esse plano vai prosperar na próxima COP, tendo na próxima COP a Turquia na presidência, que é um país alinhado, né, à Rússia, que tem muitas reservas a sequer mencionar combustíveis fósseis, né, em textos da COP. Sim. Eu vejo um movimento muito positivo a partir desta COP aqui do Brasil. Então, a gente vai pegar aí as próximas 3 ou 4 COPs, elas serão sediadas ou lideradas por países do sul global, por países que não necessariamente ainda estão totalmente restritos a não estar colocando petróleo em nenhum texto, né? Então, vou falar que essa divisão entre Turquia e a presidência acontecendo pela Austrália é uma fórmula nova também, a gente nunca testou isso em COPs antes, né? Mas eu vejo como um saldo positivo, talvez dê um equilíbrio bom ali, né? Para a gente não ser ou 8 ou 80, sabe? Ou ser a favor ou ser contra, não é sobre isso, acho que é a discussão, né, que se coloca. Também vejo as sequências, né? Depois a gente vai ter uma COP na Etiópia, depois a gente vai ter uma COP na Índia. Então, assim, são sinais positivos de que a gente está falando de países que também tem muito interesse, muita aptidão para que a gente fale de transição energética. Transição energética, acho que é a grande questão ali que a gente precisa tratar de frente, por isso o Brasil nesse compromisso, porque tem um movimento de transição energética no Brasil acontecendo agora também, né, com as políticas públicas que se desenharam no último ano. Eu vou destacar aqui, por exemplo, a nova indústria do Brasil, tem a questão própria do próprio nova taxonomia também, que está ajudando muito nesses movimentos voltados a investimento para isso, e o próprio plano de transformação ecológica. Então, a gente vai ter que ter um salto ali de alguma forma, né, para que a gente avance em transição energética. Acho que o Brasil ocupa na próxima década também um papel muito central para a segurança energética, alimentar e climática, dada não só o agravamento ali das mudanças climáticas, mas dado também toda uma reconfiguração geopolítica. E talvez uma saída até para essas discussões de multilateralismo sejam as agendas que estão emergindo, que são compostas por alguns blocos importantes ali de países, como o G20, como o BRICS, né? Então você citou um pouco ali da Rússia, um pouco, né, da própria Turquia. É importante que a gente também tenha agendas acontecendo em G20, né, em BRICS, ainda mais porque passaram pelo Brasil, né? Foram presidências recentes aqui também. A gente também acabou hospedando esses grandes encontros por aqui. Então tem uma predisposição de políticas que acho que é muito favorável, né, se a gente não avançar no multilateralismo exclusivamente para a Conferência das Partes, mas a gente também tem essas alternativas ali de estar olhando outras agendas. Sobre o Fundo de Preservação de Florestas Tropicais... O TFFF. O governo vem comemorando muito, né? Os Sim. investimentos prometidos nesse fundo Sim. são já mais de 6 bilhões e meio de dólares. Sim. É um volume, assim, que merece mesmo comemoração ou são recursos aí que precisam... Olha só, ele é um fundo muito inovador. Então, assim, acho que, primeiro porque ele não é doação, ele está falando de investimento, talvez a gente mude a narrativa de ficar percebendo floresta, o bloco florestal, como um impasse, né, naqueles velhos aqueles velhos modelos de desenvolvimento. Então, é muito inovador nesse sentido. É um fundo que está olhando floresta preservada e não ela esperando uma certa destruição ou degradação, né, como por exemplo, os mercados de carbono que oferecem. Você está falando de recuperação nesse sentido. Não, você com floresta intacta ainda e preservada, você também consegue receber recursos. É muito inovador, eu acho que
foi muito bem engenhado, foram mais de 2, 3 anos ali, né, no desenho, na engenharia. Sou muito favorável e otimista, eu acho que sim, é uma fórmula bacana, eu acho que foi muito, talvez o timing não tenha sido tão arrojado, no sentido de que a gente está vivendo novas configurações geopolíticas, isso também colocam todos os grandes países que tradicionalmente contribuem, né, como doadores ou até investidores para a ação climática, eles estão mais hesitantes, né? A gente não sabe ainda como vai se desdobrar essa nova configuração geopolítica, mas eu acho que, poxa, uma meta arrojada de 10 milhões, que é o arranque, a gente está perto desse número, né? Então, se a gente consegue em mais 2 ou 3 países, né, desenvolvidos ali, né, predispostos a estar ajudando, acho que é fácil da gente chegar nos 10 milhões e a gente já tem um arranque suficiente ali para que ele já entre em operação lá em 2028, mais ou menos. E a inovação também é que 20% desse fundo vai direto para populações locais, né? Vai direto para a comunidade, tem um arranjo ali de governança que está sendo costurado com muito cuidado, ele é muito participativo, muito democrático também, então me surpreende muito a inovação com que o fundo está sendo concebido. Então, eu acredito que sim, ele vai fazer bastante diferença, eu espero que na COP do ano que vem a gente possa também estar comemorando um pouco de progresso nesse sentido. Tem tudo, né? Tem uma tendência de que seja tenha um bom desfecho ali e seja um exemplo até para que outros fundos também apareçam, mas nessa linguagem muito mais voltada para negócios, né? Que a gente está falando de investimento e não mais de doação. Essa COP também foi marcada pela divisão que houve em relação à descarbonização, a se estabelecer o plano, né, de eliminação de combustíveis fósseis, também para redução de desmatamento. Os países produtores, né, recusaram a ideia, e também os consumidores, né, a Índia foi uma opositora a essa ideia, porque tem uma economia que depende da queima de combustível fóssil, a economia que mais cresce no mundo à base de combustível fóssil. E agora começam a surgir também algumas discussões sobre reformar esse modelo de decisões na ONU e nas próprias COPs, em específico, baseados em consenso, né, em unanimidade. Você acha que esse é um tema que pode entrar na agenda das próximas COPs, essa reforma nas decisões da conferência? Eu acredito que sim. É uma coisa delicada, porque você tem que entender primeiro o que são regras ou normas de como a diplomacia se comporta globalmente, né? Mas acho que a gente vive uma era muito disruptiva nesse sentido também, né? Quando eu trago, por exemplo, esses apelos de G20, BRICS, como alternativas para a gente melhorar o multilateralismo ali também, eu acho que já são algumas vias de escape ali que prova, né, que o modelo ali está precisando ser um pouco revisto, né, enquanto... Também não é uma surpresa, eu ouvi muitas críticas no sentido de que, poxa, né, o Brasil não conseguiu, de repente, ser tão bem sucedido no que se diz respeito à negociação, a parte toda de negociação, mas não acho que é uma culpa atribuída à presidência do Brasil, pelo contrário, acho que em qualquer lugar que essa COP pudesse acontecer no mundo, a gente tem hoje um período muito delicado, né, geopolítico, em que tem uma hesitação geral, então ninguém vai estar assim, tomando risco, ou não vai, né, colocar promessas na mesa agora, frente a tanta instabilidade geopolítica. Então isso para mim é muito natural. E tende, né, que a gente também vá achando as melhores formas para lidar com isso. Quais são as ideias que se discutem hoje em relação ao modelo de decisões por consenso da COP? Nessa COP a gente teve até um episódio particular de a Colômbia, nos 45 minutos do segundo tempo, pedir a palavra e quase ela tudo. Sim, sim. Então, o que se discute hoje para que isso mude? Tem uma discussão aberta muito sobre essas regras, né, ou uma reforma de governança climática, globalmente falando. E talvez a gente consiga explicar isso em 3 principais linhas ali, né? A primeira é, dentro da própria UNFCCC, uma questão sobre rever todos os procedimentos para dar mais transparência ao tempo de negociação, que ela seja mais aberta, né? Por trás da plenária ali tem muitas horas investidas, né, de toda a equipe, por exemplo, de uma presidência de COP, negociando às vezes bilateralmente com cada
com cada país ali, né? Então, assim, não é um trabalho, é um esforço hercúleo, né? Então, assim, mas sem que na plenária ou público geral tenha o detalhe do como é o arranjo dessa negociação. Então, tem uma demanda disso, né, para se rever procedimentos, para trazer mais transparência. Dentro ainda da UNFCCC, a gente também vê que discutisse todas essas decisões, elas precisam ser por esse estilo de consenso, né? Porque muitas vezes a gente poderia estar adotando quórums específicos, os mais qualificados, ou mais agrupados, para poder também não ter esses impasses de barreira, às vezes, porque você de repente fecha com 190 países, um que está contrário acaba, né? Nós não temos mais tempo para reabrir discussões nesse nível, né? Pede urgência, né? Acho que é a emergência climática aqui. Tem outro nível que eu acho que é de discussão nesse sentido, que vai para articulação com as outras instâncias, como acho que eu já mencionei aqui, G20, o próprio BRICS, né? No Brasil, exatamente. Usar essas instâncias, inclusive as discussões com bancos multilaterais, né, a Organização Mundial do Comércio, talvez a gente também consiga usar essas plataformas para avançar em temas onde a própria UNFCCC não conseguiu avançar nas conferências, né? E aí a gente fazendo isso de uma forma muito prática, né? Por exemplo, a própria questão de subsídios para fósseis, a regulação financeira, comércio, padrões, essas outras instâncias podem ajudar a empurrar um pouquinho o multilateralismo ali tão esperado. E por fim, acho que a gente tem um fortalecimento do clima real, que é aquele fora da sala de negociação, né? Como a gente traz muito pragmaticamente para a agenda de ação. Por isso, né, eu vou reforçar que a vitória do Brasil em estar trazendo uma cópia da implementação, né? Eu acho que tem iniciativas de países, de cidades, de comunidades, muito a nível local, que já estão fazendo acontecer e que não está sendo capturado nesse arranjo maior, né, mais global das negociações. Então, eu acredito muito nessa mudança de baixo para cima, também quando a gente tiver condição de estar medindo, aferindo tudo isso num nível da agenda de ação. Então, são 3 caminhos ali que eu vejo como bem disruptivos para a gente rever um pouco, né, esse padrão com que a gente vem olhando governança climática no mundo. Uhum. O contexto internacional de geopolítica dessa COP foi muito delicado. Você tem um multilateralismo enfraquecido. Temos. Os Estados Unidos desembarcando dessa agenda climática e não participando da conferência. É a sua 7ª COP, você pode até comentar se lembra de alguma outra COP que teve assim um contexto internacional tão desafiador. Mas apesar disso tudo, antes da COP eu ouvia muitos especialistas dizendo a China vai preencher o vácuo americano e vai liderar essa agenda. Você que acompanhou as discussões lá, o que você pode dizer da atuação da China nesse um dos primeiros testes que a China tem de liderança na agenda climática? Ela atendeu às expectativas ou não? Olha, eu acho que antes de mais nada, para falar de uma relação China e Brasil, ou China-mundo, a gente tem que entender a imensa barreira cultural que existe desse país para com os outros, né? É uma forma diferente de pensar negócios, é uma forma diferente de tomar decisão. Então, o que eu venho observando, eu observo muito pela ótica Brasil essa nova relação de trade agreement que a gente pode fazer, por exemplo, para restabelecer um novo vínculo de comércio ali, né? A gente acho que teve, com a experiência do tarifaço ali, né, na crise dos Estados Unidos, não só com o Brasil, mas com o mundo, a gente viu a China ocupando um novo lugar nessas negociações mesmo de comércio mundial, né? Tem uma característica que eu observo que é muito interessante, que, por exemplo, a China, ela promete pouco, entrega muito mais do que prometeu. Também tem uma coisa que, assim, existe um certo silêncio, que é na forma deles fazerem negociação e diplomacia, que também os avanços tecnológicos deles, as experiências de ciência, desdobramentos, ideia, inovação, eles fazem tudo isso numa velocidade, numa quantidade, numa qualidade, que é muito útil, inclusive essa transferência tecnológica para o mundo. E a gente talvez não tenha tido tempo ainda de observar com atenção o volume e a velocidade com que a China esteja operando por conta desse silêncio que tem a ver com a barreira cultural. Interpretar a China demanda um certo tempo também, né? Mas eu também tenho muita expectativa positiva no sentido, não é simplesmente trocar o lugar
tirar os Estados Unidos e colocar a China no mesmo padrão que a gente tinha de relacionamento, de presença, ou até sobre os assuntos em que a China pode estar opinando conosco. No momento, o Brasil é muito oportuno, é muito importante, né, para que a gente tenha transferência tecnológicas, investimento de qualidade. Olho muito essa questão, por exemplo, de soft commodities. A gente está falando de impacto em balança comercial muito forte, mas também olhando de maneira sustentável. Como é que a gente pode produzir commodities agropecuários num padrão em que não tenha desmatamento e nem conversão? Acho que a China tem um poder agora de ser um grande impulsionador da gente mudar e fazer realmente uma virada da agricultura sustentável, regenerativa, que a gente vem buscando há tantos anos no Brasil. Nós somos uma potência agro, então trazer a China para aprimorar essa virada para uma agricultura de baixo carbono, de forma mais acelerada, é um indício muito positivo. Acho que também tem a China olhando muito a questão da transição energética, eles olham muito esse apelo da energia verde, né, ou da energia descarbonizada ali, né, que não vai gerar tanto impacto. Eu vou dar exemplos que são muito impressionantes. Por exemplo, toda a frota de transporte público da China ela é totalmente eletrificada. Então, assim, tem a chegada agora aqui no Brasil também dos carros elétricos, né? E quanto que a China pode ajudar a gente, por exemplo, com infraestrutura, olhando pontos de recarga, olhando infraestrutura básica, até para questões de grid, como é que a gente faz uma compensação ou um balanço de renováveis, de energias renováveis, para estar fazendo parte de toda a geração de energia desse país. E, então, tem um papel importante da China como esse indutor de inovação e desenvolvimento a partir de envolvimento, né? Então, essa sua resposta me dá um gancho para te perguntar sobre o futuro da descarbonização, se ainda existe uma lógica financeira e econômica para a descarbonização seguir em frente. Por que eu te pergunto? Quando uma COP termina sem mencionar combustíveis fósseis e sem colocar lá um plano de ação para acabar com o consumo de combustíveis fósseis, isso, de certa maneira, não traz um sinal ruim no sentido de desencorajar os países que investem na descarbonização, na substituição, né, dos combustíveis fósseis em energia limpa, ou não? Essa agenda meio que já ganhou tração e já tem uma viabilidade financeira, econômica, independente do que for decidido nas conferências globais? Eu vejo muito como assim, nós não temos mais outra escolha. É o momento da transição energética globalmente, né? Independente ali de como avançou mais ou menos a agenda mesmo de negociação ou de mitigação, é o que eu te falo, a revolução que vem de cima para baixo, que está acontecendo localmente, ela já existe. E a gente está, especialmente para o Brasil, um momento geopolítico global que é muito favorável para que a gente ocupe esse papel central na segurança energética até do mundo. Ter uma China como um aliado, a própria América do Sul entendendo, né, a própria América Latina entendendo o que é, ou então qual é a cooperação Sul-Sul que a gente pode também estar pegando a melhor expertise, as melhores experiências, né? Acho que tem o poder do BRICS para influenciar também essa questão dos investimentos, né? Tem ainda também uma motivação, eu vejo muito ao longo desses 2 últimos anos, o setor financeiro e o setor privado, e até o brasileiro, né, porque às vezes as pessoas ficam um pouco surpresas quando eu falo isso, mas querendo muito ser parte da solução dos problemas de descarbonização da economia no mundo, tá? Poder fazer isso orientado pela melhor ciência possível, pelo melhor tomador de decisão, abraçado disso, isso tudo abraçando, né, uma boa vontade política ao mesmo tempo, eu acho que são caminhos bem promissores que a gente pode estar olhando para a próxima década, num ponto de vista de estar usando essa oportunidade a favor do Brasil, para que a gente realmente... O Brasil ele já tem uma matriz energética prioritariamente limpa, mas a gente tem muito ganho de eficiência para transformar ainda, deixar mais tecnológico, explorar outras fontes. Tem uma questão do próprio biocombustível, que pode estar sendo uma alternativa para uma transição, não é simplesmente uma discussão banal de substituir petróleo por biocombustível, não é sobre isso, né? A gente tem que dimensionar aonde que a gente vai ter florestas, aonde a gente vai ter alimentos e energia em equilíbrio ali, né? Dando inclusive os limites. Sei que tem muito na fala ali do presidente Lula também, da gente quadruplicar a produção de biocombustíveis, mas olhar sempre isso, demanda ainda muito estudo e muita pesquisa para que a gente chegue nessa equação ali, né? Quando a gente faz métricas que são globais para isso, já se diz que biocombustível talvez não seja uma boa, mas vamos estudar para o caso brasileiro, saber o que está acontecendo, e talvez isso seja uma forma de estar avançando nessa agenda de maneira mais estruturada, mais qualificada. Agora uma pergunta que é uma curiosidade também de quem não esteve na COP em loco presencialmente, né, só acompanhando pela imprensa.
antes da COP, a Petrobras obteve, né, a licença para fazer pesquisas lá na margem equatorial, na foz do rio Amazonas, né, o que, claro, gerou uma polêmica, né, entre ambientalistas, por preceder, né, um evento sobre mudanças climáticas. Como esse tema foi tratado lá? Ficou meio secundário ou teve um peso importante nos debates? O meu ponto de vista é o seguinte, não se trata de estar explorando na foz do Amazonas ou não, acho que o problema é muito maior, é olhar a transição energética e como é que a gente vai banir o uso de combustível fóssil de médio a longo prazo ali. Teve muita manifestação da sociedade civil, a gente via ali nos corredores que conectavam a Zona Verde com a Zona Sul, a Zona Verde com a Zona Azul, a gente viu muito... Azul que pegou fogo. A gente viu muita manifestação, tinha grupo todo dia, né, falando sobre banir fósseis do mundo e tudo mais. Eu não observei diretamente o quanto que isso ganhou luz ou não ali durante a COP, eu acho que ficou muito abafado pelo tema maior, que era buscar um mapa do caminho para se fazer a transição para combustível fóssil, que eu acho muito legítima essa discussão, que é muito maior até, né? E também me fez muito refletir sobre como é que a gente encara a transição. Né, a transição, ela predispõe um período de tempo, é muito óbvio isso, em que 2 ou 3 modelos convivam, até que você vai desincentivando alguns para ir incentivando os outros, né, que vão substituir. E uma ansiedade generalizada, acho que de mundo, não é nem só do Brasil, sobre não entender o que é transição. E ainda, tomada ainda por esses adiamentos de prazos que a gente viu na agenda de negociação, né, jogando de 30 para 35, né, a questão das próprias NDCs e tudo mais. Então, eu acho que a gente desacelera as discussões, né, ou perde um pouco da atração quando a gente leva para esse espaçamento maior de tempo. Mas isso não deixa de estar acontecendo, né? Eu vou puxar aqui o gancho da própria Colômbia, que estava já liderando a discussão para que tenha uma COP alternativa, uma COP paralela ali para estar se discutindo especificamente a questão de combustíveis fósseis, onde o Brasil, a presidência da COP, pode ter isso como uma vantagem, um momento muito oportuno para alavancar a sua própria roadmap a partir desse encontro na Colômbia também. Então, vejo que eu te falo, localmente estão surgindo muitas soluções que podem estar ajudando a gente nisso. Mirela, a gente está caminhando ao fim da entrevista, infelizmente, mas antes de terminar, eu queria, aproveitando a sua experiência de 7 COPs, de quem esteve presencialmente em 7 COPs e acompanhou as repercussões dessas conferências, eu queria saber se você acredita que a COP30 irá deixar algum legado, se no futuro a gente vai olhar para a COP30 com algum significado especial. Sim, para mim, o grande legado que essa COP deixa para as próximas é aquela proposta que a gente fez de estar colocando um plano, uma estrutura para a agenda de ação. A agenda de ação é aquela agenda da implementação, da mão na massa, da prática, do pragmatismo. Então, quando a nossa presidência, felizmente, organizou lá em 6 grandes eixos e colocou 30 grandes objetivos para a gente olhar a agenda de ação agora, para mim isso é muito inovador, né? E o que eu gostei muito é que a COP, além de estar lançando essa estrutura, esse framework, né, para acompanhar os 6 eixos, ela também já leva alguns números que abastecem esses eixos, esses objetivos. Então, força naturalmente que as próximas presidências de COP também se sintam na obrigação de estar movimentando esses números, e não deixar ele estanque, né, e não mostrar que não teve avanços. Então, eu acho que isso é muito, muito bacana, porque traz um nível de monitoramento de progresso ou não, que nunca existiu numa COP anterior. Então, isso para mim é um grande legado. Eu acho que também falar de agenda de adaptação, o quanto que ela trouxe no sentido de transição justa, gênero, foram as grandes validações. Triplicar o investimento para adaptação, foram assuntos que já é um legado desta COP, né? Também nunca vi uma COP tão participativa, né, assim, de toda uma experiência em 2 décadas ali acompanhando COP, eu nunca vi uma COP tão diversa socialmente, muito aberta, muito participativa,
tendo as pessoas na centralidade de tudo, me impressionou bastante. Então, acho que também isso é um legado. Para quem que estamos olhando transição para uma economia de baixo carbono? No fundo, para as pessoas. Então, isso me deixou bastante inspirada, me deixou bem impressionada, né, como resultado de COP. Então, esses são alguns legados, né? E a agenda de ação, gente, para mim, eu acho que tem um outro ponto, que é tudo aquilo que a gente avançou na agenda de ação, que não conseguiu avançar na agenda de negociação, traz uma questão que tem muito a ver com agendas estruturantes dos países. No final do dia, as nações querem o quê? Elas querem infraestrutura, saúde, saneamento, acesso a direitos básicos, elas querem democratização de acesso à energia limpa, barata. Então, não importa se é um país do sul global, se é um país do norte global, se é desenvolvido ou em desenvolvimento, eu acho que teve isso de comum. As pessoas trazendo à tona o quanto que elementos estruturantes, geração de empregos, né, participação, transição justa, são todos elementos muito estruturantes para o bem-estar de uma nação. Então, esse para mim também é um legado dessa COP aqui, quando ela traz muita luz a essa questão da adaptação. Eu sou positiva, otimista, acho que a gente está num bom caminho. Então vamos terminar com essa mensagem positiva e otimista. Vamos Mirela, lá. Muito obrigado Obrigada pela sua presença. Acho que a gente percorreu aqui os principais temas nesse balanço da COP30. Espero e torço, né, que essa agenda continue avançando aí nas próximas conferências. O mundo precisa disso. Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço. Até mais. Agradeço também você pela audiência. A gente vai ficando por aqui e se encontra no próximo broadcast nas redes.